Ok, gente, então nós estamos aqui na nossa já quarta, quarto vídeo da nossa lição. E aqui eu quero falar sobre o segundo sacramento, que é o meio pelo qual Cristo comunica as bênçãos do novo pacto para nós. Então, como é que o segundo sacramento que nós vamos ver, a Santa Ceia, pode ser um meio de nós recebermos as bênçãos da salvação em Jesus. Então vamos ver aqui essa afirmação da pergunta 85 do Breve Catecismo de Westminster. A ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Depois vocês vão ler essas passagens bíblicas aí, tá bom? O que está dizendo aqui? Que a ceia do Senhor é um sacramento, e nesse sacramento envolve aqui algumas simbologias, envolve simbologia, e alguns elementos envolvidos na simbologia é o pão e o vinho. Então o sacerdote dá o pão e o vinho, e os fiéis recebem pão e vinho conforme Cristo instituiu. Nessas passagens de Mateus e 1 Coríntios, né? Por exemplo. E o que significa aí esse ritual? Significa que Jesus está anunciando a sua morte, e aqueles que participam dignamente desses elementos aí tornam-se participantes do corpo e do sangue de Cristo, recebendo todas as bênçãos, né, para o alimento da sua fé, da sua alma. Então, o crente que agora é comungante, membro da igreja, eles devem participar da Santa Ceia, porque Jesus ordenou que todos aqueles que estivessem já em comunhão com Ele, em compromisso com Ele, já tivessem levado a marca do batismo sobre eles, devessem participar da Santa Ceia, todos os adultos. Então, ele diz que a Santa Ceia deve participar quem tem condições de examinar-se a si mesmo. Então, é um sacramento não para a criança, mas agora para o adulto. O batismo é um sacramento para o adulto e para a criança também, porque é um sacramento de inclusão, né, do povo de Deus, de um povo separado. Representa um povo separado. A Santa Ceia é um sacramento que simboliza que aqueles que estão em comunhão com Deus verdadeiro e uns com os outros, eles foram purificados por meio da morte de Jesus no lugar deles. E é por isso, então, que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. E aqueles que comem e bebem simboliza que eles creram em Jesus como seu Senhor e Salvador e agora alimentam-se de Jesus, da sua salvação e das suas palavras, e estão em uma união mística com eles, né? Então, é pela fé que eles recebem os benefícios da Santa Ceia quando eles participam. Não é porque os elementos, na hora que o pastor ora, pedindo para Deus consagrar, né, a Santa Ceia ali, não é que aqueles elementos se tornam a carne de Jesus e o sangue de Jesus, como se estivesse acontecendo ali, né, uma nova morte de Jesus pelos pecados. De maneira nenhuma. Entende-se muito bem sacramento da Santa Ceia como se fosse simbólico, simbolizando que aqueles que estão em comunhão com Cristo estão em comunhão porque Cristo deu a vida por eles. E ali, quando
quando eles comem e bebem, isso remete para a obra de Jesus, certo? Então a bênção, ela vem porque o crente ele se aproxima pela fé. Se não tivesse fé, podia comer quantas Santa Ceia e beber quantos cálices, né, ali na Santa Ceia quisesse. Não ia adiantar nada, ia só piorar a situação da pessoa, tá? Então é pela fé do comungante e pela ação do Espírito Santo abençoando a vida desse comungante. Bom, vamos prosseguir aqui. Perdão, saiu aqui, deixa eu... Só um momento, gente. Vamos continuar aqui. Exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor que se examinem sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a sua fé para se alimentarem dele, sobre o seu arrependimento, amor e nova obediência, para não suceder que, vindo indignamente, comam e bebam para si a condenação. Então, tudo bem, agora eu sou crente, eu vou participar da ceia do Senhor. Existe alguma exigência para mim, que vou participar da ceia do Senhor daqui para frente? Sim, existe. Exige-se que você que vai participar da ceia do Senhor participe de maneira digna e não indigna. Porque a Bíblia cita exemplos de irmãos legítimos que estavam participando da Santa Ceia de forma ilegítima, indigna. E assim eles deveriam corrigir os pecados deles para que eles participassem de forma digna. Então, que forma digna é essa? Então, antes de mais nada, é bom também dizer que uma das formas de participar de forma digna é se examinar sobre se você está, como você está diante de Deus. Examinar o quê? Sobre o seu conhecimento, entender o que significa a ceia do Senhor. Uma pessoa ignorante, ela não pode tomar a ceia do Senhor. Ignorante que eu digo no sentido de que não conhece o que significa aquilo ali. Então é por isso que a igreja ensina para eles o que significa, é por isso que vocês estão tendo essa aula comigo aqui. Para quando vocês, pela graça de Deus, forem batizados, incluídos no povo de Deus e participarem da Santa Ceia, vocês já sabem o que significa. Se vocês aceitam isso e creem nisso, amém. Se vocês ouviram os estudos, mas não crerem, não querem, então é sinal de que não podem participar da mesa do Senhor, né? Porque foi uma escolha de quem, né, não quis. Então é preciso discernir o que significa a carne e o corpo de Jesus simbolizados ali. É preciso você também se examinar sobre a sua fé para se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados no pão e no vinho. Quer dizer, como é que está a sua fé? Você tem alimentado ou você tem sido relaxado na sua fé? Você tem lido a Bíblia, você tem se santificado, você tem fugido dos seus pecados, ou você está relaxando com o seu culto, com a sua leitura da Bíblia, com a sua vida de oração, com o seu testemunho? Então tudo isso daí, ou seja, o não cuidado com a sua fé é uma forma de participar de maneira indigna, porque a Santa Ceia é para o fortalecimento daqueles que estão crescendo na fé, a cada dia mais, não para aqueles que não querem crescer na fé, né? E mais, você precisa estar refletindo, se examinando sobre o seu arrependimento, né? Como é que você tem agido em relação aos seus próprios pecados? Você tem tolerado, você tem achado que é normal, você tem dado desculpas, ou você tem se entristecido, você tem se arrependido, você tem confessado, você tem abandonado? Então, uma pessoa que ela tem praticado pecado constantemente, não tem tratado isso, não tem se entristecido por isso, embora seja um crente batizado, enquanto ela não resolver esse problema, ela não tem condição de continuar participando da mesa do Senhor, porque, caso contrário, aquilo ali vai trazer juízo de Deus para ela. Mas quando ela se confessar, abandonar, aí sim, né? Então, você precisa se examinar também sobre o amor para com Cristo e sua nova obediência. Então, você precisa estar confirmando que está amando o Senhor. Como é que você ama o Senhor? Obedecendo a palavra dele.
É assim que ele nos ensinou a amá-lo, obedecendo a palavra dele. E se houve algum momento de falha na obediência, você tem que renovar essa obediência e dizer: opa, peraí, Senhor, me perdoe, eu sou um crente e eu vou continuar obedecendo. Errei, mas agora eu me arrependo e eu quero prosseguir, tá? Então, para não suceder, gente, que você vindo de forma ignorante, indigna, aliás, coma e beba para si condenação, porque a Bíblia diz que Deus, ele não se deixa zombar dele, e Deus, ele disciplina a gente. Então, se a gente andar de maneira desordeira em relação a Deus, à fé e à Santa Ceia, nós vamos colher disciplina de Deus, tá? Para a gente crescer e a gente aprender a não andar desse jeito mais. Então, a obediência é o melhor caminho, né? O autoexame é o melhor caminho. Bom, eu quero aqui falar sobre um último meio de graça. Com a Santa Ceia eu encerro aquele segundo meio de graça que eu propus, que é os sacramentos. O primeiro meio de graça é a palavra, está lá no primeiro vídeo. E agora, o primeiro é a palavra, o segundo são os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, e agora o último meio é a oração. Então a oração é um meio externo, exterior, pelo qual Cristo comunica as bênçãos do novo pacto para o nosso crescimento na fé. Ele é o meio exterior, por quê? Porque eu uso a minha voz, eu uso a minha boca, eu me comporto de forma como eu estou conversando com Deus. Então a oração, diz aqui, é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento de suas misericórdias. E aí vocês vão ler essas passagens bíblicas, né? E essa é a resposta à pergunta 98 do breve catecismo. Então o que é oração? De forma bem simples aqui, oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. É quando eu tenho desejo de pedir algo, de agradecer, de exaltar Deus, de me alegrar, de expressar qualquer coisa, medo, alegria, confusão aqui dentro da minha mente, seja o que for. É um oferecimento disso a Deus. Quer dizer, eu vou colocar isso diante de Deus. Eu não vou ficar só para mim. É um santo oferecimento porque não é uma conversa qualquer com qualquer ser humano. É uma conversa abrindo o meu ser, o meu coração para Deus, o meu Pai, o meu Deus, o meu Salvador. E eu vou orar a Deus por coisas conforme a vontade dEle. Então, com os anos, meus amados, minhas amadas, vocês vão aprender que, segundo a palavra de Deus, oração é eu elogiar a Deus, é eu louvar a Deus, é eu fazer pedidos de qualquer coisa a Deus de acordo com coisas que Ele gosta, com coisas que Ele ensinou que é certo orar por isso. Por exemplo, eu não vou estar pedindo a Deus por coisas imorais ou por coisas ilícitas, coisas que envolvam o engano, a injustiça, a mentira, a imoralidade. Né? É inútil eu colocar pedidos como esse em oração. Eu estou perdendo meu tempo, eu estou até afrontando a Deus com um assunto como esse. Então eu vou aprendendo a conhecer como meu Deus ele encara as minhas necessidades, e eu vou aprender como? Pela palavra de Deus, principalmente. E aí então eu vou começar a fazer pedidos no sentido de que Deus me dê coisas que eu preciso e que eu vou aprendendo que é certo para eu ir me adequando à vontade dele. Está entendendo? Então, a oração ela precisa ser de acordo com a vontade de Deus, até porque as respostas dos pedidos que eu fizer a Deus não será sempre do jeito que eu quero, vai ser sempre do jeito que Deus quer, tá? É de acordo com a vontade dele. Tem que ser em nome de Cristo. No nome de Cristo quer dizer que é Cristo que
me representa diante de Deus. É por causa de Cristo que morreu por mim para me dar perdão, é que Deus me aceita e aceita eu orar a Deus. Porque caso contrário, se não fosse Cristo, então eu não teria condição de orar a Deus, porque eu estaria debaixo da ira de Deus. Mas por causa de Cristo eu estou perdoado. E é por isso que Deus me aceita. Então não adianta, né? Tem pessoas que vão orar a Deus no nome de um santo, no nome de Maria, ou no seu nome próprio, ou no nome de qualquer ser, né, espiritual. Ninguém, não é no nome de ninguém a não ser de Jesus. Você precisa ter comunhão com Jesus e conhecer Jesus e ser salvo por Jesus para poder orar a Deus, tá? Então a oração é no nome de Cristo, é com confissão dos nossos pecados. A oração também é uma oportunidade para confessar os seus pecados, tá? A oração aqui diz que é um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. É um motivo de agradecer a Deus por tudo que Deus fez, está fazendo e há de fazer por nós, que não merecemos nada de bom da parte de Deus, né? Então, em resumo, isso é oração. Comece a orar, comece a pedir, comece a agradecer, comece a interceder e medite aqui nesses textos, ok? E assim nós encerramos a nossa aula, essa lição um pouco extensa, mas foi necessário. À medida que vocês forem estudando, né, ouvindo, se vocês tiverem perguntas, mandem no meu privado, ok? Abraços, Deus abençoe.